Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Depois do Fluminense ter vencido ontem, mais 3 pontos na conta, tem como a gente não ficar bem, né? Jogo bem difícil, mas o que vale é que o Fluminense venceu e continua se preparando aí para o jogo do Fla-Flu. Temos várias notícias para o jogo, para o vídeo de hoje. O Savarino foi anunciado pelo Fluminense, Keno vai sair do Fluminense, Lelê também tá com sua saída do Fluminense bem encaminhada. E vamos acompanhar aqui como foi essa rodada do Campeonato Carioca, nessa terceira rodada do Campeonato Carioca aí. Depois da vinheta, todos esses detalhes agora na íntegra. Bora! Fala, meus amigos, fala, meu público. Eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Eu gosto aqui de interar mais vocês sobre o assunto Fluminense, sobre o clube que eu amo, o clube do meu coração, porque é o clube que, cara, eu tenho um prazer enorme de falar. Então, eu peço aí que você deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente aí a crescer cada vez mais no YouTube. Crescendo no YouTube aí, mais pessoas podem conhecer o meu trabalho e com sua ajuda a gente vai alcançando mais pessoas para que a gente possa ser mais um canal aí ativo e grande falando sobre o Fluminense para que a gente possa ter mais pessoas falando sobre o Fluminense e ser um canal bem grande no YouTube falando sobre o Fluminense. Pessoal, é o seguinte, Savarino foi anunciado no Fluminense. Olha, é muito interessante essas provocações aí nos nossos times cariocas. É muito boa, porque no jogo de quarta-feira, às 4h30 da tarde, estava lá aparecendo na na televisão ali no Sport TV, a camisa do Savarino já pronta já ali, porque o Savarino ia jogar contra o Volta Redonda. E o Savarino foi, comunicou que não ia jogar mais. E às 4h30 do dia seguinte, o Fluminense foi lá e anuncia o Savarino do Fluminense. Ou seja, o Fluminense correu com tudo que pôde para ir anunciar o Savarino o mais rápido possível. Vamos ver aqui a postagem aqui, ó. O Fluminense fez aí vários posts aí pelo Savarino aí. Esse aqui ficou um dos mais legais e tal, o Savarino aí, que tem seu contrato até dezembro de 2029, ou seja, são 4 anos de contrato com o Savarino, provavelmente o nosso camisa 11, porque o Keno já tá de saída do Fluminense, né? Então, todo sucesso do Savarino aí para nossa nova temporada no Fluminense, que nessa primeira temporada aí a gente consiga conquistar títulos, títulos e títulos, e o Savarino veja o time que ele tá, o quão bom que é o time que ele tá. É muito interessante a comparação que estavam fazendo, né? Quanto que o Savarino ele se dá bem com algum argentino do lado dele. E que na época do Atlético Mineiro, ele se deu muito bem ali com o Zaratio e tudo, jogando Savarino Savarino e Zaratio no Atlético Mineiro. Fizeram uma dupla muito importante ali que levou o Galo a ganhar títulos. O Savarino, junto com o Thiago Almada no Botafogo, fez uma dupla ali que fez ganhar também títulos importantes ali em Botafogo, que foi o Brasileirão e também a Libertadores. E a gente tem aqui um argentino também que é um armador muito significante assim para o time, né? Que é o Lúcio Acosta, um cara muito importante para o time. Então, todo sucesso do mundo para o Savarino, que ele consiga desempenhar o melhor futebol dele no Fluminense. E dando uma passadinha rápida aqui, galera. O Curitiba tem interesse em negociar a saída de Keno. Foi informação dada aqui pelo GE à meia-noite 1, depois ali praticamente do jogo, né? Que depois do jogo que aconteceu contra o Nova Iguaçu, o GE fez essa publicação aqui que o Keno já tá quase malas prontas já para ir pro Curitiba. Aí tá, vamos ler aqui a matéria aqui para a gente se inteirar. O Curitiba está interessado na contratação de Keno e negocia a saída do Fluminense. O atacante clube discute uma forma para distrato ocorrer. A operação ainda não está concluída. Essa informação de extrato para ocorrer, o mais resumidamente possível que a gente fala é rescisão amigável. O Fluminense busca uma rescisão amigável. Na verdade, o Keno, junto com para ir para o Curitiba. O Curitiba não tem um dinheiro para dar
pra ali pra oferecer pelo Keno. Eles também nem querem, eles querem uma rescisão, igual fez o Thiago Santos, fez uma rescisão amigável com o Fluminense para que ele tivesse um caminho livre para negociar com o clube. Isso aí a maioria dos jogadores fazem quando estão prestes a ir se transferir para outros times, fazem uma rescisão amigável, que essa rescisão amigável ele vai ficar livre ali para assinar com outro clube sem ter uma burocracia muito grande. Porém, vamos ver, né, cara, como que vai ser a situação. O Keno já tá, provavelmente ele saia. É um jogador que teve sua importância em 2023. Primeiro ano que chegou, se eu não me engano, 2023, né? Já ganhou a Libertadores. Agradeço, todo mundo agradece ele pelas duas assistências na finais da Libertadores, que se não fosse ele aí a gente não seria o campeão da Libertadores. Ali foi muito importante também no decorrer da temporada 2023. 2024, cara, ele teve os seus destaques, mas ele ficou muito manchado, porque saiu notícia que ele estava querendo sair e tal do Fluminense, aí estava tendo outro propósito. O empresário dele oferecendo ele para vários outros clubes. Aquele jogo lá fatídico contra o Juventude, né? Que ele fez o gol e tudo. O Fluminense estava sendo eliminado, ele fez o gol e mostrou o ouvido assim para a torcida assim e tal. O Keno foi um jogador muito importante, mas é um cara muito sem cabeça, tem hora para algumas coisas. E esse ano de 2025 estava nítido aí que a gente não precisava continuar com ele. Mesmo assim, o Fluminense foi e fez uma renovação de contrato com ele até 2026, né? Em 2024 já tinha renovado com ele até 25 e depois de 25 renovou até 26. Aquela situação no Gratidão Futebol Clube. Porém, muito bom ver o Keno assim saindo do Fluminense, porque se ele continuasse mais esse ano, ele iria pagar mais ainda a história que ele tem no time, sabe? Jogadores que não precisam se comportar mais no clube, tem que buscar já o caminho deles certo de sair. Porque igual a gente coloca, o Manuel teve sua importância em uma trajetória do Fluminense. Só que o ano passado o Manuel não era para ele ter ficado no Fluminense. Ele ter ficado no Fluminense manchou mais ainda a história dele no clube e tal, porque ele foi importante. Mas não era para ter ficado. O Thiago Santos também era um jogador que a gente não era para ficar com ele em 2025. Teve seu destaque em 2024, mas a gente já sabia que não era para ser um jogador para ser o cara de 2025 ali pra gente ali na zaga, sabe? Teve sua importância, sempre tratou o clube com respeito e tudo, mas esses jogadores que não fazem mais parte do ciclo, que saiam do clube e, pô, busquem outra circunstância, outro lugar, para eles estarem melhor, sabe? E desempenhar bem o futebol deles, porque no Fluminense fica complicado. Eu espero que um jogador como o Lima entenda isso o mais breve possível, porque é outro jogador que a gente já não aguenta mais. E espero que ele entenda que ele não vai ter minutos no Fluminense. Se tiver, vai ser só esporadicamente. E a gente não quer o Lima mais. Eu acho que 90% da torcida, 70%, 75%, enfim. A maioria não quer mais ver o Lima jogando no Fluminense. É um jogador que a gente não conta, que não quer contar com ele mais, sabe? E a gratidão permanece ele ainda no clube. Mas espero que ele arrume outro clube também, porque saiu já o Keno. Tá saindo todo mundo que a gente quer, né? Tá tudo dando tudo certo, de pouco em pouco, de tempo em tempo. Agora falta Lima, falta Fuentes, falta Everaldo para sair. Talvez o JK, sabe? Mas a gente tá vendo que o JK aí tá fazendo o que ele pode, aí, metendo gol e tudo. Mas Lima, Fuentes, JK são os caras aí que a gente quer que vaze logo do elenco, né? Talvez o Igor Rabelo também, mas vamos deixar para ver como que vai ser esses 6 meses aí. Beleza? Vamos pegar o resumo dessa rodada do Campeonato Carioca e planejar já, galera, essa próxima rodada. Rodada aí na tela, a tabela também aí na tela para vocês. Vamos passar um pente fino aqui de como foi essa rodada, terceira rodada do Campeonato Carioca. Que foi o seguinte, galera. O Bangu ganhou de 2-1 do Maricá, avançou aqui bem na tabela. O Botafogo fez uma vitória muito importante contra o Volta Redonda, que tirou 100% deles, mas o Volta Redonda ainda continua líder ainda do Campeonato Carioca, por ter mais saldo de gols, sabe? E o Flamengo também venceu de 1-0 do Vasco, era para ser uns 15-0 pro Flamengo. 1-0 o Flamengo em cima do Vasco. O Flamengo ainda continua aqui embaixo, em quinto lugar. Madureira e Sampaio Correia. Madureira venceu esse jogo, também se consolidando aqui na tabela. Sampaio Correia ficou uma situação bem complicada para eles. E o Boa Vista ganhou de 3-2
como o Fluminense também ganhou de 3-2 no Nova Iguaçu. Boa Vista também se consolidando aqui, pegando bem aqui uma tabela boa. E o Fluminense também, né, voltando a vencer, pegando a segunda colocação hoje. Vamos planejar aqui a quarta rodada. Pessoal, de um modo mais clubista aqui para a gente começar, para a gente ver essa rodada, depois a gente faz uma análise tranquila, assim, padrão. Mas para começar de um modo mais clubista possível, a gente tem que torcer para o quê? Um empatezinho aqui entre Botafogo e Bangu, né, para deixar o Botafogo ainda mais numa crise. Fla-Flu, com certeza o Fluminense ganhando e lembrando que o Fluminense ganhando do Flamengo, o Flamengo provavelmente não tem a chance de jogar o, a fase de quartas de finais, essas fases eliminatórias. Com a derrota, se for o caso o Fluminense ganhe do Flamengo, não tem essa chance mais, entendeu? Porque vai ter mais uma derrota ali e vai contar com um tropeço com uma vitória do Nova Iguaçu ou algum outro clube aqui para ganhar aqui para o Flamengo não conseguir participar. E lembrando também, porque o Flamengo ele adiantou uma rodada no Campeonato Carioca, que foi essa rodada aqui, que é a quinta rodada, que ele empatou 1-1 contra a Portuguesa. E nesse adiantamento da rodada, o Flamengo teria apenas um jogo para conseguir alguma vaga ali, sabe? Então, jogando contra o Fluminense nessa próxima rodada, que seria na quinta rodada, o Flamengo não joga. Se caso o Fluminense ganhe do Flamengo, fica ainda mais complicado para o Flamengo, né? E tudo que a gente quer, a gente começa aí o nosso primeiro clássico do ano, a gente ganhando o Flamengo, despachando o Flamengo do Campeonato Carioca, para ele jogar o quadrangular. Boa Vista e Vasco. Aqui o resultado aqui é excelente, é o Boa Vista ganhando do Vasco, como ganhou da gente, né? O Boa Vista permanecendo, será uma campanha muito boa. Gilson Kleiner ganha do Diniz. Boa Vista tem chance, consegue ganhar do Vasco, que está desestabilizado com essa saída do Ryan aí, a situação do Diniz, enfim. O Cauã Barros também está expulso, enfim. Vamos ver como vai ser esse jogo, né? Vai ser após ali do Fluminense. E na segunda-feira, Madureira e Portuguesa. Aqui é um jogo bem clichê, né? Assim, a gente não se importa muito, mas seria um resultado bom aqui. Seria talvez uma vitóriazinha da Portuguesa, sabe? Seria maneiro ali para ver a Portuguesa ganhando um jogo, esquentando ainda mais a nossa tabela. Que talvez o Vasco perdendo do Boa Vista. A Portuguesa ganhando esse jogo. Seria empatado ali com o Vasco nessa rodada. Depois Nova Iguaçu e Volta Redonda. Resultado bom aqui seria o Nova Iguaçu ganhando Volta Redonda, né, para não deixar o Volta Redonda assumir e chegar mais longe na tabela. E para finalizar a rodada também vai ser na terça-feira, Maricá e Sampaio Corrêa. Esse jogo aqui é o jogo dos desesperados, né? Quem ganhar esse jogo aqui respira um pouco mais na tabela, mas também quem perder aqui já pode ir dando tchau e indo pro quadrangular. Aí, galera, falando tipo assim, de um modo mais seriedade mesmo, sem tipo assim, favorecimento nem nada, o Botafogo tem muita chance de ganhar do Bangu. E nesse jogo aqui, no Fluminense e Flamengo, será um jogo bastante equilibrado. A gente não sabe ainda como que o Flamengo vai para esse jogo, como que o Flamengo tá buscando esse jogo, sabe? E eu acho que o Flamengo provavelmente faça um time totalmente baseado igual fez com o Vasco, só mudando algumas peças, talvez assim um Arrascaeta, esses pessoal assim, esses caras assim joguem esse jogo, porque para dar mais ritmo, né? Porque eles vão ter a final depois da Supercopa. Provavelmente aqui, galera, o empate, assim, para os dois times não seria muito mal. Mas pensando na tabela assim, a gente, pô, com certeza favorece aqui. A gente quer que o Fluminense ganhe. Boa Vista e Vasco, o Vasco tem seu favorecimento nesse jogo, é favorito nesse jogo. Porém, o Boa Vista vem numa crescente muito boa aí, vem jogando bem, um time bem encaixado. Gilson Kleiner ficando muito por dentro desse time e jogando bem, fazendo esse time funcionar. E, galera, Madureira Portuguesa seria aqui Madureira que está engrenando mais na tabela, né? E distanciando mais ainda do Flamengo, seria melhor para eles e dos outros times, né? Para eles se permanecerem ali nas fases das eliminatórias. Nova Iguaçu Volta Redonda. Provavelmente esse jogo aqui seja uma vitória do Volta Redonda nesse jogo. Volta Redonda está jogando bem encaixadinho. É um time que está dando o que falar nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Perdeu pro Botafogo? Perdeu, mas estava jogando muito mais e muito melhor do que o Botafogo, sabe? É um time que a gente precisa ficar de olho
nessa temporada aí, porque no Carioca, porque o Volta Redonda tá dando o que falar e vai conseguir fazer de tudo para continuar buscando essa liderança aí, porque o Volta Redonda já enfrentou os dois grandes, já enfrentou o Flamengo e já enfrentou o Botafogo. São os dois grandes que ele tem que enfrentar. Agora só vou enfrentar times da tabela, entendeu? E Maricá e Sampaio Correia, aquele jogo bem mais ou menos, qual resultado que vier é melhor. Vou mostrando para vocês aqui, ó, porque ó, Volta Redonda, pega o Nova Iguaçu, depois pega o Maricá e depois ele encerra a rodada contra o Madureira. Então, o Volta Redonda tem tudo para talvez aí ganhar esses dois jogos, permanecer na primeira colocação. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa rodada aí. Amanhã, lembrando aí que amanhã começa essa rodada. 9 horas é o jogo do Botafogo Bangu. Depois, 6 horas da tarde ou da noite no domingo, é o Fla-Flu. Beleza, galera? Torcendo aí que o Fluminense consiga ganhar esse jogo aí, despachar o Flamengo da melhor forma possível. Pessoal, esse foi o vídeo do canal. Deixa o like aí, se inscreve. Como que você acha? Você acha que o Flamengo não vai passar nesses mata-mata? Vai lá pro quadrangular e tal, vai ser vergonhoso. Imagina só o Flamengo disputando o quadrangular do rebaixamento no Carioca, né? Que loucura seria isso. Mas, o que vocês acham aí? Como que vai acontecer? Joga o palpite de vocês aí nessa rodada. Será muito importante. A gente tem que ganhar esse jogo do Fla-Flu para dar mais confiança ainda pro time. E buscar esse Carioca, porque esse Carioca será muito importante se a gente começar o ano com título. E o título do Carioca será top demais. Enfim, galera, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Fica atento aí. Mais notícias, eu vou atualizando vocês aí conforme eu vou passando os dias. Beleza? Tamo junto, galera.